E aí, galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Aqui é o professor Flávio Eduardo de Geografia para mais uma videoaula de conteúdo relacionado às turmas do oitavo ano do Fundamental 2. E a gente vai dar continuidade ao livro 2, unidade 4, América 2, só que agora capítulo 2, Aspectos Econômicos da América, das páginas 241 a 246. Galera, vai ser dividida esse capítulo em duas partes e essa é a primeira parte, beleza? E os itens abordados nessa videoaula são os seguintes: atividades econômicas da América Anglo-Saxônica e atividades econômicas da América Latina. E antes da gente começar, galera, eu peço que vocês estejam em mãos, né, com o livro físico de vocês, bem como o caderno, para algumas anotações que nós faremos, tá certo? Bom, começando, atividades econômicas. Estudando os países da América, podemos identificar diferentes níveis de crescimento e desenvolvimento que se refletem em suas economias. Vamos começar estudando os Estados Unidos da América. Aí nós temos aqui, galera, observem aqui, nós temos as regiões geoeconômicas dos Estados Unidos. Vocês podem observar no livro de vocês. Sigam essas legendas aqui abaixo e vão identificando nessa imagem do mapa, certo? Bom, começando aqui os Estados Unidos. Está marcando aqui logo. Pronto. Estados Unidos. Em relação aos Estados Unidos da América, a riqueza dos recursos naturais subsidiou o desenvolvimento e crescimento econômico. Além disso, a economia estadunidense foi beneficiada pela vinda dos imigrantes e pelo fornecimento de armamentos para a Segunda Guerra Mundial, bem como após o fim desse conflito. Com o tempo, o território, vou chamar de território americano, certo? O território americano, território dos Estados Unidos, foi sendo organizado de acordo com as características predominantes de uso, conforme representado no mapa ao lado. Esse mapa que eu já havia chamado a atenção para vocês se concentrarem, né, focarem nesse mapa. Seguinte, anotem isso aí, galera. Ó, a área industrial está concentrada na região Nordeste, região, né, que além de apresentar importantes centros comerciais e financeiros como Nova York, Boston e Baltimore, que é o centro de exportação de carvão e petróleo, principalmente, e Detroit, o berço da indústria automobilística, dentre outras. Bom, galera, nós temos aqui o Para Saber Mais. Eu chamo a atenção de vocês para a leitura desse Para Saber Mais. A cidade que ruiu com sua indústria. A crise que quase liquidou a GM, a Ford e a Chrysler transformou Detroit no pior lugar dos Estados Unidos para se viver, mas não é o fim da estrada para a cidade do motor. São milhares de casas e apartamentos abandonados, alguns deles destruídos pelas fogueiras que os sem-teto acendem para lutar contra o frio de 20 graus negativos das madrugadas. Parte de Detroit, no estado de Michigan, é um cenário de documentário sobre o fim do mundo. Despossuídos, vagam pelas ruas como autômatos, com suas juntas enriquecidas pelo vento gelado. Em 60 anos, os habitantes de Detroit decresceram 1,8 milhão de pessoas para os atuais 750 mil e continuam diminuindo. Aí nós temos aqui Barros Fernando Valeica e César Barroso, a cidade que ruiu com sua indústria. A revista Época, Negócios em... Aí tá aqui, isso aqui é a fonte que foi retirada, né, galera? Chama a atenção aí para vocês essa pequena leitura. Continuando, a agricultura predomina na região sul, com a produção de algodão, fruticultura, cana-de-açúcar e etc.
Apesar desse predomínio, a produção de petróleo e gás natural é expressiva, sendo Houston, Texas, um grande centro industrial. Nas planícies centrais, as modernas técnicas de irrigação e mecanização possibilitaram expressiva produção agrícola. A riqueza mineral da região oeste, principalmente ouro, contribuiu para sua ocupação, tornando o extrativismo mineral fundamental para a economia. A costa oeste possui solo fértil, o que influenciou o cultivo agrícola. Atualmente, a vinicultura é expressiva, além do Vale do Silício, que se destaca. O Vale do Silício, para quem não sabe, é uma região de forte potencial tecnológico. Mas muita gente trabalha lá, o pessoal também de lá, que trabalha com o desenvolvimento de aplicativos e novas tecnologias. O cinturão de manufatura, o Manufacturing Belt, é composto de diversos tipos de indústrias, como siderúrgicas, mecânica, naval, metalurgia, têxtil e aeronáutica. Além desse cinturão, o Vale do Silício, como eu falei, né? O Vale do Silício ele se destaca pelas empresas voltadas a tecnologias como robótica, eletrônica e informática. E como eu citei, né, galera? Criação de aplicativos e tecnologias das quais a gente utiliza. Galerinha, para ampliar os nossos estudos e os nossos conhecimentos, peço que vocês tomem nota nessas seguintes anotações que eu coloquei aqui na tela. O Vale do Silício é formado por diversas cidades, onde estão localizadas as sedes das principais empresas relacionadas à tecnologia, como a Adobe, a Apple, Facebook, Google, HP, Intel, Netflix, Yahoo, entre outras. As cidades que compõem o Vale do Silício são Campbell, Cupertino, Fremont, Los Altos, Los Gatos, Menlo Park, Mountain View, Milpitas, Newark, Palo Alto, Redwood City, San José, Santa Clara, Saratoga, Sun Valley e a Union City. Beleza, galera? Dá um pause aí, se foi muito rápido, e tomem nota para vocês ampliarem os seus conhecimentos a respeito do Vale do. Aí, continuando, galera, eu chamo a atenção, fazer a nossa marcaçãozinha aqui, ó. A vista aérea do campus da Apple na cidade de Cupertino, como eu mencionei, né, uma das cidades do Vale do Silício, na Califórnia. Nos Estados Unidos, grande parcela da população economicamente ativa trabalha nos setores industrial, comercial e de prestação de serviços. Portanto, uma menor parcela se ocupa no setor agropecuário. Apesar disso, e de pouca participação no PIB, esse setor é de extrema importância, pois abastece os mercados interno e externo. A produção agropecuária também está dividida em cinturões, os chamados belts, caracterizando o zoneamento da produção. Cinturão do milho, corn belt, cinturão do algodão, cotton belt, cinturão do leite, dairy belt, cinturão do trigo, wheat belt e cinturão da pecuária, ranking belt. Beleza? Eu chamo a atenção aqui, descendo mais um pouco, a tá aqui, ó, produção de algodão nos Estados Unidos. E aqui o mapa ele tá ligando onde é que fica exatamente. Dê uma olhadinha aí nas legendas que tem aí, certo? E vamos agora falar sobre o Canadá. Descendo aqui um pouquinho. Canadá. O território canadense está organizado por áreas econômicas, representados no mapa do lado. Certo? Esse mapa aqui ao lado aqui, nós temos região industrial, policultura, cereais, extrativismo e mineração, terras improdutivas e zona de pesca. Vocês observem essas legendas, tentem identificar mais uma vez no mapa e vamos dar continuidade. As chamadas regiões industriais estão concentradas principalmente próximo à fronteira dos Estados Unidos. As regiões de pecuária leiteira, da chamada policultura, e de cereais localizam-se na porção sul.
onde o uso de tecnologia contribui para a produção ser expressiva. Já a extração mineral está concentrada nas áreas centrais do país e a porção norte, em função do clima, ela é improdutiva. E aqui nós temos o Emtempo, que fala o que seria a chamada policultura, prática de cultivar vários tipos de plantas em uma mesma área. A produção industrial envolve bens de consumo e produtos de alta tecnologia que fabricam papel. Olha aí, outra chamada aqui para vocês aqui, ó. Anotem, certo? Tá bem demarcado aí. Agora vamos para a América Latina. De modo geral, a América Latina teve um processo de industrialização tardio. Nesse sentido, as atividades do setor primário ainda têm contribuído para a economia de muitos países dessa região. Mesmo assim, os setores secundário e terciário se destacam em alguns países. Vamos agora começar falando do México. O setor terciário, que envolve as atividades comerciais e de prestação de serviços, tem maior participação no PIB mexicano devido, principalmente às atividades turísticas. Olha aqui, quando se fala em México, o setor terciário ele é mais ativo nas atividades turísticas, em função das belezas do litoral e pela cultura das civilizações pré-colombianas. Chama a atenção aqui nessa imagem, né, galera? Observem aí, ó. Os passeios de balão são realizados nas ruínas de Teotihuacan, no México. Detalhe aí, observe a imagem, está aqui o balão, né? Sobrevoando esse ponto turístico aqui, muito bonito do México. A menor participação da agropecuária é decorrente de fatores climáticos e elevações no relevo. Além dessa característica, a concentração de terras também prejudica a produção. A produção industrial está localizada nas principais cidades, como Cidade do México, Guadalajara, Monterrey e Vera Cruz, certo? A produção industrial está localizada nessas principais cidades. Essa produção envolve indústrias automobilísticas, químicas, siderúrgicas, alimentícias e têxteis. As indústrias petroquímicas concentram-se no Golfo do México devido à extração de petróleo. Uma das características da produção industrial mexicana refere-se às indústrias maquiladoras, localizadas na porção norte, próximo à fronteira dos Estados Unidos. Essas empresas consistem, galera, em receber componentes de outros países e fazem né, apenas a montagem do produto final para ser então exportado. Agora vamos para a América Central. Deixa eu marcar aqui para vocês para ficar bem destacado. As atividades comerciais e prestação de serviços também apresentam boa participação no PIB dos países que compõem essa região do continente, América Central. Em relação à agricultura, a principal característica dessa região é a concentração de terras. Herança do período colonial. Os principais cultivos agrícolas, olha aqui, galera, os principais cultivos agrícolas são cana-de-açúcar, cacau, café e banana para exportação, condomínio de grandes propriedades, sistema de plantation e agricultura de subsistência. A extração mineral envolve a bauxita na Jamaica, o níquel na República Dominicana e Cuba, petróleo em Guatemala, zinco e chumbo em Honduras e cobre no Panamá. Grande parte dessa atividade é realizada sem muito investimento em infraestrutura. O setor industrial não é muito expressivo, mesmo assim a agroindústria se destaca com a produção de bens não duráveis como alimentos, roupas e calçados, o que atrai as transnacionais. O custo é mais barato. Entrando agora na América do Sul, na América do Sul, melhor dizendo, o Chile é um dos países mais desenvolvidos, com bons indicadores
sociais, e a agricultura é mais desenvolvida e a produção de uva e de vinho se destaca. Além disso, a extração de cobre faz esse país o maior produtor do mundo desse material. O Chile também é considerado um dos países mais industrializados do continente americano. Isso é pegando a América do Sul, Central e Norte. Em países como Bolívia, Peru, Equador e Venezuela, a agricultura de subsistência predomina, com destaque para o cultivo de batata e milho. Nas grandes propriedades, os plantations de banana, café, algodão e cacau são os principais cultivos. Olha aqui, chama a atenção para o cultivo de café na Colômbia, nessa imagem aqui. Já a Bolívia exporta grande parte da extração de gás para o Brasil por meio do gasoduto Brasil-Bolívia. Aqui está parte do gasoduto, ó, observem aqui, né? Feito por essa tubulação, presente nos Andes, altiplano na Bolívia. Já a porção norte da América do Sul, chamada de Guianas. Guianas, galera, para quem não sabe aí, ó, Guianas é formada por Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Tem na agricultura a base das atividades econômicas, como cultivo de café, vou marcar aqui para vocês, ó, cultivo de café, cacau e cana de açúcar. A extração mineral é a segunda principal atividade, com destaque para o Suriname na produção de ouro, bauxita e petróleo, e para a Guiana, maior produtora de gás natural, bauxita e petróleo. O setor terciário é destaque da composição do PIB de Argentina e Uruguai, tendo o turismo como principal atividade. Já no Paraguai destacam-se as atividades comerciais. No setor agropecuário, a criação de bovinos e ovinos se destaca no Uruguai e na Argentina, além da criação de bovinos, como eu falei, além da criação de bovinos, cultivo de algodão e soja. E agora a gente vai falar finalmente sobre o nosso querido Brasil. Bom, galerinha, o Brasil ele tem significativa influência na América do Sul, principalmente em relação às atividades econômicas. Está entre as 10 maiores economias do mundo. Apesar dos problemas econômicos e sociais que nós sabemos que o Brasil tem e vem enfrentando nos últimos anos. A extração de minério de ferro, bauxita e petróleo se destaca. Vou fazer essa seguinte marcação aqui para vocês. Ó. Extração de minério de ferro, bauxita e petróleo se destaca, assim como o setor industrial apresenta produção significativa, especialmente nas indústrias têxteis, farmacêuticas, aeronáuticas e siderúrgicas, automobilísticas e químicas. No agronegócio, né, galera? Aquelas propagandas que vocês já conhecem, o agro se destaca na produção de alimentos e de biocombustíveis. Apesar de a agropecuária ter menor participação no PIB, a produção é expressiva, com destaque no mercado mundial para o cultivo de café, cana-de-açúcar e laranja. Esses são os destaques. Observem aí o cultivo de laranja no Brasil, galera. A criação de gado bovino é a que se destaca nas atividades comerciais, principalmente no mercado internacional. E agora nós temos os outros aspectos da economia da América Latina. A economia dos países latino-americanos apresenta outras características diferentes, pois os países são subdesenvolvidos. O setor industrial caracteriza-se pelo emprego de mão de obra pouco especializada ou pouco qualificada, menos capital e tecnologias não tão avançadas, menos capital referente ao dinheiro, o que mantém a produção pouco expressiva. A base, aí marquem aí, ó, a base da economia é a exportação de matérias-primas para os países desenvolvidos,
Consequentemente, a importação dos produtos industrializados. Apenas alguns países se destacam na produção industrial, como Brasil, Argentina, México e Chile. Bom, galera, chegamos aqui ao final dessa videoaula. Eu peço que vocês respondam as seguintes atividades propostas: conexão página 247 e o atividades página 249, questão de número 1. Façam somente a questão de número 1. Eu agradeço a presença de vocês mais uma vez nessa videoaula. Peço que vocês continuem acompanhando as nossas leituras no livro físico, bem como as anotações que vocês estão sempre anotando. Lembrando, se atentem a responder as atividades de portal, que os portais já estão agendados. Observem a data limite, certo, de resolução do portal. E mais uma vez eu agradeço a presença de vocês e aguardem o nosso próximo vídeo, que será o vídeo de resolução de atividades, beleza? Valeu, galera. Tchau, tchau. Fui e até a próxima. Se cuidem.